E aí, pessoal, beleza? Bom, agora nós iremos para o módulo 4 do nosso curso sobre o ITIL. Eu já me apresentei, né, no módulo 3. Acredito que vocês já tenham visto. Então, essa parte de apresentação vai ser pulada nessa aula. Então, só aparecendo aqui para avisar que eu ainda estarei fazendo esse módulo 4. É, da mesma forma, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o módulo, eh, podem comentar abaixo no vídeo, que, que todas as dúvidas serão sanadas, independente se for no meu módulo ou módulo dos meus companheiros. Eu estou assumindo esse quarto módulo e a partir do quinto módulo será outro integrante, que será o Saulo. Então, acredito que ele vai se apresentar para vocês e sempre mantendo a qualidade dos vídeos, sempre mantendo o mesmo padrão de slides, mais as questões a serem respondidas para fixar. E eu acredito que seja isso. Espero que gostem do módulo, esperem que gostem do curso e qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Vamos para o módulo 4. Bom, pessoal, nós iremos agora para a aula 4, né, do nosso curso de ITIL, e o tema é desenho de serviço, que é Service Design. Basicamente inclui SLA, catálogo de serviços, gestão de capacidade e disponibilidade. Bom, o que é desenho de serviço? Desenho de serviço é a etapa que transforma a estratégia em serviços bem definidos, estruturados e documentados para garantir qualidade e confiabilidade. Então, eles garantem a, a questão de atender às necessidades do negócio, não apenas no lançamento, mas durante todo o ciclo de vida do serviço. E assim como por exemplo, uma casa precisa de um projeto bem feito antes da construção, os serviços de TI precisam de um bom desenho para evitar os problemas futuros. Os objetivos do Service Design. Eh, os principais objetivos do desenho dos serviços são planejar novos serviços e mudanças em serviços existentes, garantir que esses serviços estejam alinhados às necessidades do negócio e reduzir riscos na implantação e assegurar que os níveis de serviços prometidos possam ser cumpridos na prática. Bom, na prática isso significa antecipar questões como capacidade, disponibilidade, suporte, segurança e continuidade antes do serviço entrar em produção. E entra também a questão de reduzir riscos operacionais. Bom, componentes do desenho de serviço. Os componentes são as pessoas, processos, produtos, que são as tecnologias, e os parceiros. Eles são conhecidos como os 4 PS dos desenhos de serviço. Eh, eu montei uma tabela aqui, falando sobre isso. Então, as pessoas são profissionais envolvidos na entrega e no suporte do serviço. E um exemplo prático em TI, no Service Desk, é que são os analistas de Service Desk, equipe de infraestrutura, time de suporte, entre outros casos. Os processos são fluxos e rotinas que definem como o serviço será entregue, ou seja, são os processos de abertura de chamado, fluxo de mudança, tratamento de incidentes. Os produtos são as tecnologias, sistemas e ferramentas que viabilizam o serviço, que no exemplo prático seria os servidores, os bancos de dados, o sistema de chamada, ferramenta de monitoramento, e os parceiros, que seriam os fornecedores e terceiros que participam do serviço, que seriam um provedor de cloud, que é a nuvem, empresa terceirizada de suporte, fornecedor de link de internet, entre outros exemplos.
Ou seja, um bom desenho de serviço considera todos esses elementos que estejam trabalhando em conjunto e, e bem organizado. Catálogo de serviços. Bom, o catálogo, como conceito, é um documento que descreve todos os serviços ativos entregues pela TI e seus níveis de atendimento, funcionalidades e requisitos. Bom, como eh, quando um catálogo de serviço é bem construído, ele traz clareza para os usuários e para a organização do TI, evitando mal-entendidos e expectativas irreais sobre o projeto. Bom, tipos de catálogo. Temos o catálogo voltado ao cliente, um catálogo técnico e um catálogo de suporte. O item de um catálogo normalmente traz o nome do serviço, uma descrição simples e objetiva, o público-alvo, os horários de atendimento, os prazos de resposta e de solução, os canais de contato e eventuais limitações. Por exemplo, eh, um exemplo prático, né? O serviço de criação de conta do e-mail corporativo pode indicar que é destinado a novos colaboradores, que o prazo de entrega é de até 2 dias úteis e que a solicitação deve ser feita por meio de um chamado no sistema de Service Desk. Então, essas informações deixam claro que o usuário pode esperar. Bom, benefícios do catálogo. Eh, O catálogo tem como benefício a transparência, a padronização, a comunicação clara e o suporte mais eficiente. Eh, com isso, eh, o catálogo melhor definido, igual foi dito no slide anterior, eh, consegue deixar a clareza maior, principalmente ao catálogo voltado ao cliente, porque eh, cria uma comunicação, uma padronização, tanto para quem é o cliente quanto para o suporte, o catálogo técnico. Então, o catálogo ajuda muito nesses quesitos de manutenção e padronização. Bom, SLA é o Acordo de Nível de Serviço. Já foi retratado um pouco sobre o SLA no módulo anterior, e aqui iremos acabar aprofundando um pouco mais. O SLA é um documento que formaliza as expectativas entre a TI e o cliente, descrevendo as métricas, responsabilidades e as entregas. Nele estão definidos o que será entregue, em que prazo, com que nível de disponibilidade e quais responsabilidades cada parte possui. Bom, um SLA bem definido evita conflitos, porque deixa claro quais compromissos a TI assume e o que faz e o que não faz parte do acordo. Os componentes essenciais do LCA. SLA. Ah, é o tempo de resposta, o tempo de resolução, a disponibilidade, o escopo do serviço e as penalidades ou créditos. Bom, o, eh, como dito anteriormente, tudo tem que estar claro e alinhado com as capacidades reais da TI, para que não crie falsas esperanças, nem que fique um projeto desorganizado. Exemplos de métricas de LCA. Bom, alguns exemplos de métricas usadas em LCA são a disponibilidade mensal do serviço, medida em percentual de uptime, que seria esse 99,5%, o tempo máximo para a primeira resposta a um chamado, o tempo máximo para solução de incidentes de diferentes prioridades e percentual de chamados resolvidos dentro do prazo. Então, como utilizado no exemplo, também são números somente a cunho informativo, não retratam nenhuma empresa em si. A resposta inicial está de até 15 minutos, então até 15 minutos chega o primeiro atendimento. A resolução está por volta de até 4 horas, porque é uma média, né?
Então, tem casos que são resolvidos mais rápido, provavelmente entre 15 e 20 minutos, mas também tem casos que são mais demorados. Se tiver que fazer uma manutenção em hardware, por exemplo, uma troca de peça, essas questões aumentam bem o tempo de resolução. E o escalonamento automático do sistema. Bom, se os resultados reais ficarem abaixo do combinado, isso indica a necessidade de ajustes no desenho ou na capacidade de serviço. Então, é sempre bom ter essas métricas de SLA para poder fazer a comparação do que você espera do seu projeto. Gestão de capacidade. Garante que a infraestrutura de TI possua recursos suficientes para suportar a demanda atual e futura. Então, bom, a gestão de capacidade no desenho de serviço garante que a infraestrutura de TI tenha recursos suficientes para atender a demanda hoje e no futuro. Isso envolve planejar o uso de processamento, memória, armazenamento, rede e licença de software. A TI precisa olhar para o histórico de uso, para as pendências de crescimento e para os planos do negócio, a fim de projetar se a capacidade atual será suficiente ou se precisará ser ampliada. Tipos de capacidade. Entra a capacidade atual, capacidade de curto prazo e capacidade de longo prazo. Na prática, a gestão de capacidade faz monitoramento constante dos recursos, gera relatórios e analisa tendências e faz projeções. Com base nesse dado, a equipe decide se é necessário ampliar servidores, migrar para uma solução em nuvem, otimizar aplicações ou fazer ajuste em configuração. E o objetivo é evitar tanto a falta quanto o excesso de capacidade, mantendo o equilíbrio e o desempenho do custo. Bom, o a gestão de disponibilidade, que entra nessa questão de capacidade, tem como foco garantir que os serviços permanecem acessíveis e funcionais pelo maior tempo possível, de acordo com o que foi definido no SLA. Ele não apenas olha se o sistema está no ar, mas também se está estável, respondendo bem e consegue se recuperar rápido em caso de falhas. A disponibilidade está diretamente ligada à percepção de qualidade do usuário, que a gestão de disponibilidade assegura que os serviços estão operacionais pelo maior tempo possível, reduzindo interrupções e aumenta a confiabilidade. Justamente a mesma coisa que foi retratado nos tipos. A capacidade a curto prazo são capacidades mais fáceis de se resolver, capacidade de longo prazo são processos mais complexos e a capacidade atual é como o projeto está correndo. Os indicadores de disponibilidade. Bom, alguns indicadores importantes na gestão de disponibilidade são o MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, e o MTTR, que é o tempo médio para reparo ou recuperação, e o percentual de uptime. Com isso, podemos calcular quanto tempo o serviço ficou efetivamente disponível em um determinado período, e quanto maior o nível de disponibilidade prometido, menor é a tolerância para falhas e indisponibilidades. Ou seja, isso exige um desenho de um serviço mais robusto, com redundância e bons planos de contingência. Desafios comuns do design. Alguns desafios comuns no desenho de design são subdimensionar a capacidade, o que leva a problemas de desempenho, definir os SLAs, para que eles não sejam muito ambiciosos e que a infraestrutura não consiga sustentar, documentar pouco os serviços, gerando falhas na comunicação e não considerar adequadamente os parceiros externos envolvidos no serviço, que entra nessa questão entre erro de comunicação entre TI e negócio. E quanto maior for esse reconhecimento, é possível evitar esses desafios durante o planejamento.
Integração entre os processos. Catálogo SLA, capacidade e disponibilidade devem ser alinhados para evitar falhas no serviço. Bom, todos eles são peças que se encaixam. O catálogo descreve o que existe, o SLA define o nível de qualidade que será entregue, a capacidade garante que haja recursos para cumprir o SLA e a disponibilidade assegura que os serviços fiquem acessíveis conforme o combinado. Se uma dessas partes estiver mal desenhada, o serviço como um todo sofre. Por isso, o desenho de serviço precisa tratar esses elementos de forma integrada. Bom, aqui está uma tabela sobre a integração entre catálogo, SLA, capacidade e disponibilidade. Então, temos os elementos, as perguntas que responde, o foco principal e um exemplo prático. Vamos lá, um catálogo de serviços. A pergunta que responde: o que a TI oferece? Bom, a TI oferece lista de serviços disponíveis, já que é um catálogo. Um exemplo seria o sistema de e-mail corporativo, sistema de chamados, relatórios gerenciais, entre outros tipos de sistema. Bom, o SLA, em que nível o serviço será entregue? Bom, o serviço será entregue com foco principal em tempo, qualidade e compromisso formal. Então, o exemplo prático são aquelas métricas utilizadas de disponibilidade, resposta em até 15 minutos e solução em até 4 horas. A capacidade responde à pergunta se há recursos suficientes para cumprir o SLA. Então, o foco principal é na infraestrutura, no desempenho e no dimensionamento, e ajusta os servidores, os bancos de dados, os links de internet para suportar os 500 usuários. E a disponibilidade, que responde à pergunta sobre o serviço está de fato no ar como prometido no SLA. E o foco principal é a continuidade, a estabilidade e recuperação de falhas. E o exemplo prático seria um monitoramento 24 horas por 7 dias na semana. A redundância, um plano de contingência para a queda de servidor. Um plano de contingência também inclui, por exemplo, uma cloud, para que, dependendo do sistema que ficar fora do ar, ainda seja possível o monitoramento do servidor. Então, aqui vamos falar agora sobre um roteiro, sobre uma reunião, sobre o SLA. Então, para que tenhamos uma reunião entre cliente e fornecedor bem estruturada, para não criar essas impasses no SLA, nós precisamos da identificação do serviço, que será o que será proposto e o que será entregue, a necessidades do cliente, para que não aconteçam as redundâncias, que foi dito até no módulo anterior, as métricas críticas, que são as métricas que precisam ser seguidas, independente de falhas ou não, as responsabilidades, que é, por exemplo, um prazo de entrega, cumprir todas as propostas ditas, tudo que foi prometido, num acordo, e o acordo final, que é organizar todo esse sistema para que não crie essas rixas entre o fornecedor e o consumidor, para que não há prejuízo de nenhuma das partes. Bom, aí um exemplo de SLA, uma simulação, seria prestar um serviço de sistema de relatórios. A disponibilidade está mantendo 99,4%, então está uma disponibilidade excelente. A resposta inicial está num tempo de 10 minutos, então a partir de 10 minutos já temos um princípio. A resolução está em 3 horas, ou seja, utilizando aquelas métricas passadas, eh, o, a disponibilidade caiu 0,1%, porém a resolução diminuiu.
a, a demora. Então, já é um sistema com uma resolução mais prática. A resposta inicial também caiu, por volta de 5 minutos. E horário de atendimento, 24 horas por 7 dias da semana, ou seja, sempre estar disponível para a, a entrega do projeto. Bom, concluindo, o desenho de serviço garante que tudo esteja planejado para entregar serviços confiáveis, sustentáveis e alinhados ao negócio. Então, todo o desenho que foi detalhado nesse módulo eh, tem o foco de planejar todos os serviços, deixar tudo confiável, sustentáveis, alinhado tanto com o fornecedor quanto ao consumidor, para que eh, não deixe nenhuma questão em branco sobre isso. Então, eh, o módulo 4 ficou como principal visão as decisões para se transformar em serviços concretos, como planejar tudo, né, para funcionar bem. E vamos agora responder o questionário sobre esse módulo para que seja fixar, né, fixar o conteúdo. Então, teremos mais 6 perguntas aqui. Vamos lá. Se a estratégia de serviço responde ao porquê e ao o que o desenho de serviço responde? Letra A. Como o serviço será planejado, construído e entregue na prática? Opção B. Quem será o diretor de TI? Opção C. Qual será o lucro mensal da empresa? Opção D. Quanto custa? Vamos lá, uma dica. O desenho atua como projeto de engenharia da solução de serviço. Então, com essa dica, podemos excluir a questão de diretor, o lucro e o lucro e quanto custa acaba que é uma redundância, então já excluí essas duas. Então, como é um projeto de engenharia, nós esperamos que seja respondido como o serviço será planejado, construído e entregue na prática. O desenho de serviço pega os requisitos da estratégia e projeta o como para criar um novo serviço ou alterar um existente, incluindo processos, arquitetura, tecnologia e medição. Vamos lá para a segunda questão, sobre os 4 PS do desenho de serviço. Qual alternativa está correta? Bom, tivemos aquela tabelinha montada, né? Vamos ver se vocês lembram da resposta. Opção A: pessoas, produtos, portfólio e pagamentos. Opção B: pessoas, processos, produtos e parceiros. Opção C: planejamento, processos, políticas e parceiros. Opção D: produtos, preço, praça e promoção. Caso ainda tenham alguma dúvida, eu vou mostrar uma dica. Então tá aqui. Estes elementos garantem que o design de serviço seja completo, cobrindo as pessoas, a tecnologia e os relacionamentos necessários. Bom, com isso já deixa bem na cara, né, qual que seria a resposta. Cobrindo as pessoas, as tecnologias e os relacionamentos necessários. Então, a opção mais correta e que foi retratada também no, no slide letra B. Então, está correto. Os 4 PS são os pilares do design de serviço, garantindo que o desenho seja holístico e inclua o desenvolvimento de habilidades, pessoas, fluxo de trabalho, que são os processos, tecnologia e ferramentas, produtos e fornecedores externos, que são os parceiros. Vamos lá, questão 3. Qual é o papel principal do catálogo de serviços? Opção A: guardar informações financeiras dos projetos de TI. B:
Listar somente os serviços em desenvolvimento. Opção C. Descrever todos os serviços ativos oferecidos pela TI em linguagem clara para o usuário. Opção D. Registrar apenas os serviços que já foram aposentados. Bom, foi bem retratado, inclusive no módulo 3 também, essa questão de catálogo. Então, o papel principal do catálogo não envolve o financeiro, eh, não listar somente em desenvolvimento e também não registrar apenas os que já foram aposentados. O papel principal do catálogo é descrever todos os serviços ativos oferecidos pela TI, em linguagem clara para o usuário. Vamos ver se a dica bate com isso. É o ponto de contato principal para que os usuários saibam o que podem solicitar da TI. Justamente, comprovando nossa resposta, a alternativa C é a correta. O catálogo de serviços é a visão orientada ao cliente dos serviços disponíveis, descrevendo a utilidade, o que faz, a garantia, que é o nível de qualidade, e as opções de pedido. Bom, o que é um SLA, um acordo de nível de serviço? É um relatório mensal de incidentes, um documento técnico que descreve apenas a infraestrutura de TI, um documento que formaliza expectativas entre TI e cliente sobre níveis de serviço, prazo e responsabilidades, e um catálogo de métricas internas da equipe de suporte. Também foi retratado bastante esse tema no slide. Toda vez, não só nesses questionários, quando se vem a palavra apenas, somente, já dá uma pulguinha atrás da orelha, né? Então vamos lá. Um relatório mensal de incidentes. Não, é um acordo de nível de serviço, então o relatório mensal não pode ser só de incidentes. Um documento técnico que descreve apenas a infraestrutura de TI. Não, o acordo de nível de serviço não descreve apenas a infraestrutura, mas também descreve. É um documento que formaliza expectativas entre TI e cliente sobre níveis de serviço, prazos e responsabilidades. Bom, é uma boa alternativa, por enquanto é a mais correta. Vamos excluir a outra opção. Opção D, um catálogo de métricas internas da equipe de suporte. Bom, não é só métricas internas, então vamos conferir a dica aqui para confirmar. É um compromisso formalizado de qualidade entre o fornecedor e o cliente do serviço. Então, com isso, excluiríamos de qualquer forma eh, métricas internas da equipe de suporte. Não descreve apenas a infraestrutura de TI. Então, é a opção C, um documento que formaliza expectativas entre TI e cliente sobre níveis de serviços, prazos e responsabilidades. Bom, o SLA é um acordo negociado e assinado que define claramente as responsabilidades de ambas as partes, provedor e consumidor, e as metas de desempenho do serviço, disponibilidade, capacidade, segurança e etc. Bom, já estamos avançando para o final do nosso questionário, estamos na penúltima pergunta e ela diz assim: qual das alternativas abaixo traz um exemplo típico de métrica de SLA? Bom, opção A, disponibilidade mensal do serviço em percentual, uptime, é uma métrica. Quantidade de funcionários na TI não é um exemplo típico de métrica, não, nem é necessário muito, desde que tenha o suporte funcional, a quantidade de funcionários não influencia muito. Opção C, a quantidade total de servidores comprados no ano. Não, até porque isso também não é de um exemplo típico de métrica de SLA, tanto que pode ter apenas um servidor e só ser atualizado e ser feita a manutenção dele. E o tempo médio de respostas a e-mails pessoais. O tempo médio para resposta a e-mails é sim uma métrica de SLA,
Só que aqui tem a pegadinha do e-mails pessoais. E se tratando de SLA, nós esperamos que sejam e-mails eh, de empresas, para que sejam bem atendidos às expectativas. Vamos ver a dica aqui. Pense no que o cliente realmente se preocupa, a capacidade de usar o serviço quando precisa. Então, realmente comprovou a nossa primeira ideia, que era a letra A, disponibilidade mensal do serviço em percentual, uptime. Bom, a disponibilidade é uma métrica-chave de garantia e é o parâmetro mais comum e crítico para formalizar no acordo de nível de serviço. Vamos lá para a última pergunta, para encerrar esse módulo. Bom, sobre a integração entre catálogo, SLA, capacidade e disponibilidade, assinale a opção mais adequada. Bom, vamos lá ler as alternativas e analisar. Bom, letra A. O catálogo e o SLA são documentos iguais com nomes diferentes. Não, não são, não têm o mesmo os documentos, então já podemos excluir essa opção A. Opção B. A capacidade define quais serviços existem. O catálogo mede a disponibilidade e o SLA é usado apenas para marketing. Bom, acredito que vocês já tenham visto a aula 3 desse curso de ITIL, então acredito que saibam que o SLA não é usado apenas para marketing, e sim para essa relação entre fornecedor e cliente. Então, opção B também está incorreta. Opção C. O catálogo descreve os serviços, o SLA define o nível de qualidade, a capacidade garante recursos suficientes e a disponibilidade mostra se o serviço está realmente no ar como prometido. Bom, essa opção é a correta. Vemos que ela está completa a resposta, que o catálogo serve para a descrição de todos os serviços que podem ser disponibilizados. O SLA define o nível de qualidade, que são as relações, né, entre o cliente e o servidor. A capacidade garante recursos suficientes para que não haja queda e incapacidade de utilizar o sistema. E a disponibilidade mostra se o serviço está realmente no ar como prometido, que entra a questão que foi até respondida na questão anterior sobre a disponibilidade do serviço como uma das principais métricas do SLA também. E opção D, o catálogo define o que existe, o SLA é opcional, capacidade e disponibilidade são independentes. Não, capacidade e disponibilidades não são independentes, porque todas dependem da quantidade de usuários, e o SLA não é opcional, é uma, um acordo que é necessário para que esse serviço tenha uma boa qualidade no projeto. Então, a dica aqui seria: esses quatro elementos trabalham em conjunto para converter os requisitos de negócio em serviços operacionais de qualidade. Então, confirma a nossa opção letra C. Esta opção descreve corretamente o ciclo, o catálogo informa a oferta, o SLA formaliza as promessas e as gerências de capacidade e disponibilidade trabalham para garantir que essas promessas sejam cumpridas. Então, aqui mais uma vez, provando que a capacidade e disponibilidade trabalham para garantir, então trabalham juntas, então não são independentes. E com isso, nós concluímos 100% de acerto do nosso questionário. Chegamos ao fim de mais um módulo sobre o ITIL. Eu gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempinho para assistir nosso curso. A partir de agora eu me despeço de vocês. Espero que todos tirem
bastante proveito do nosso conteúdo, que eh, não fique dúvidas. Nós acreditamos que é um tema muito importante, que é um tema muito válido a ser explicado. Temos também esse mesmo tema na matéria de gerenciamento de projetos, que encaixa bastante com o que é proposto sobre o nosso curso. Eh, Espero que tenham gostado da dinâmica aplicada. A partir de agora, Saulo irá explicar mais 2 módulos, acredito que os 2 finais sobre o curso. Eh, Lembrando que eu disponibilizo o link do questionário na descrição do vídeo e eu também irei disponibilizar um link com um arquivo completo sobre as 2 aulas que eu dei, em arquivos separados, cada um no link respectivo de seu vídeo. Eh, Queria agradecer a todos aí. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E eu me despeço aqui do, do nosso curso de ITIL. Espero que possa encontrar vocês em outro momento, seja fazendo outro curso, mas obrigado à atenção de todos e um abraço.